aos 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1 mesmo. Olha o que fala. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que um homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou de que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Amém. Você pode se assentar? Eu queria trazer uma palavra de consolo do seu coração, de conforto, de exaltação, de estímulo para você. Amém? Que você possa guardar essa palavra e meditar também nela durante a semana. Aleluia. Mas, quando a gente lê esse texto, algo que fica bem claro, lendo esse texto, é a descrição de um homem que está sofrendo. É a descrição de alguém que está passando por problemas. E o que a gente aprende logo de cara vendo esse texto é que problemas, eles existem na vida do crente. As crises, elas existem na vida de um crente, mesmo um crente fiel, que dizima, que jejua, que está constantemente na igreja. As crises e os problemas existem. Muitas vezes as crises elas são mais intensas, é fato. Mas algo também que eu entendo olhando esse texto e olhando outros textos da Bíblia é que algumas vezes, mesmo a gente buscando Deus da forma correta, dirigindo nossa oração da forma correta, buscando conselhos de forma correta, as crises existem e elas podem piorar. É verdade. Isso é uma realidade na vida do crente. E quem está falando isso, quem está narrando esse texto aqui que acabamos de ler, foi um homem chamado Apóstolo Paulo, que está narrando os problemas que ele está tendo nessa igreja de Coríntios. E para relembrar um pouco a mente da igreja, quem é Apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo foi um grande missionário, mas antes dele ser missionário, ele foi um grande perseguidor da igreja. Apóstolo Paulo foi um grande fariseu do seu período, foi alguém extremamente treinado, alguém extremamente estudado sobre a lei de Moisés, um homem que zelava muito pela lei de Moisés. Ele tinha os textos do Antigo Testamento, Gênesis, ele tinha o Êxodo, Levítico, tudo na mente. Ele era responsável por zelar toda a lei de Israel naquele período. E para isso, ele foi estudado, ele estudou nas melhores escolas, ele teve um grande mestre daquele período chamado Gamaliel, um dos homens mais famosos do período, a qual muitas pessoas queriam estudar com esse homem, e ele era muito disputado. E quando Jesus Cristo, ele é crucificado,
ressuscita e vai para o céu, uma perseguição começa muito grande contra a igreja de Cristo naquele período. E uma das pessoas que começou a estar à frente desse movimento de ir atrás e perseguir a igreja era o apóstolo Paulo. Aonde está isso? Você pode conferir essa perseguição de apóstolo Paulo à igreja lá em Atos, capítulo 8, verso 3. Olha o que vai falar. Paulo era chamado de Saulo. Olha o que fala Atos, capítulo 8, verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encarcerava na prisão. Lá em Atos, capítulo 8, verso 3, você vai ler isso. Verdade. Saulo foi um grande perseguidor de cristão. Mas é interessante que mesmo ele passando por esse processo, perseguindo a igreja, houve um momento onde ele se converteu ao Evangelho. Jesus Cristo já tinha sido arrebatado ao céu, mas aparece para ele numa visão muito clara e chama ele. Isso está descrito lá em Atos, capítulo 9. E esse homem, depois que teve a visão com Jesus Cristo, ele deixa de ser um perseguidor de crente e passa a ser um dos maiores missionários que vai tirar a palavra de Cristo de Israel e levar para o mundo, vai levar para o mundo grego, vai levar para Roma. Ele passa a escrever grande parte do Novo Testamento. 70% do Novo Testamento foi ele que escreveu. Inclusive os estudiosos falam que as cartas de apóstolo Paulo são as joias doutrinárias para a igreja. Alguns dizem que se tivesse que salvar uma parte da Bíblia, as partes da Bíblia que teríamos que salvar são as cartas, porque aqui está toda a parte doutrinária da igreja. De fato, se tivermos que escolher alguma coisa da Bíblia para salvar hoje, se fosse necessário, os estudiosos dizem que teria que ser as cartas, porque aqui está a doutrina. De fato, iríamos perder, por exemplo, as mensagens, as parábolas de Jesus que se encontram em Marcos, Mateus, mas a doutrina central está aqui. E esse homem deixou de ser um perseguidor para ser um crente fervoroso. E a conversão dele está descrita lá em Atos, capítulo 9. Olha o que fala, lá em Atos, capítulo 9, a partir do verso 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você persegue Saulo? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. Meus irmãos e irmãs, olhando a história de Saulo, de Paulo, que virou Paulo, a primeira coisa que nós podemos entender e aprender é que a conversão de um homem para Deus não é impossível. Às vezes, nós dentro da nossa mente humana podemos achar que é impossível converter um homem. Aquele ali, é impossível ele se render ao Evangelho e ele mudar de vida, porque o Evangelho é isso, é mudança de mente. É impossível. Às vezes, dentro da nossa mente humana, por mais tempo que a gente tenha de Evangelho, por mais tempo que a gente possa ter experiências dentro da nossa humanidade, às vezes a gente pode achar isso. E certas vezes os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, quem é que pode ser salvo? E Jesus respondeu aos discípulos: olha, para o homem é impossível. Só é possível para Deus tudo é possível. E o que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos e irmãs? Talvez hoje alguém esteja aqui, alguém está nos ouvindo, achando e está buscando pela salvação, está buscando pela libertação, está buscando pela conversão de um familiar, de um amigo, e talvez durante muito tempo você esteja orando, e talvez você já esteja pensando: esse aí não tem jeito mais, eu vou desistir. Mas o Senhor deixou claro que a obra não é nossa, é Ele que vai fazer. Aleluia! É o Espírito Santo que Aleluia! convence. A nossa missão é só fazer o que Ele pediu, o ID, como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo fez o ID. É só isso que cabe a gente. O restante do trabalho da conversão é para Deus. Aleluia! Por isso, não desista, não menospreze se hoje você está
buscando a salvação, se você está buscando a conversão de alguém. Mas é interessante que mesmo esse homem, apóstolo Paulo, teve uma visão direta com o Senhor. O Senhor chamou ele diretamente no caminho de Damasco. E a gente vai ler essa carta aqui, esse texto que a gente acabou de ler, como eu estava falando. Ele está descrevendo problemas que ele estava tendo. Um homem que diretamente foi chamado por Cristo, está passando por problemas. Um homem que foi diretamente chamado por Cristo, ele tem um espinho na carne. Um homem que diretamente foi chamado por Cristo é constantemente atormentado por Satanás, como o texto fala. E isso é uma coisa um pouco assim, a gente para pensar, por que, Senhor? E o problema que o apóstolo Paulo estava encarando aqui na igreja, olha como é que a gente treina falando a palavra de Deus. Qual era o problema que esse homem estava passando aqui nesse momento? Esse homem, ele estava tendo que defender o ministério dele. A igreja de Coríntios foi a igreja que o apóstolo Paulo implementou. Ele ficou um tempo lá na cidade de Coríntios pregando para os irmãos de Coríntios, apacentando aquelas ovelhas de Coríntios. Ele dedicou grande parte do ministério dele a Coríntios. E esse homem, aquelas ovelhas que ele apacentou, aquelas ovelhas que ele cuidou, aquelas ovelhas que o pastor entende, a família pastoral entende, quantas noites talvez a gente passe em claro, pensando nos crentes, pensando nas ovelhas, orando. Aqueles irmãos que ele cuidou, orou, começou a criticar o ministério dele. Começou a ir contra Paulo, porque dentro deles começaram a se infiltrar o que o apóstolo Paulo chama de superapóstolos. Superapóstolos que começaram a pregar uma doutrina que não é a doutrina cristã, que não é a doutrina do Evangelho de Cristo. Esse homem está passando por dificuldades dentro da igreja dele, dentro da igreja que ele fundou. E é uma coisa que a gente pensa, vamos passar dificuldade dentro da igreja que a gente fundou? É verdade. Mas é a vida do cristão, é assim às vezes, irmão. A gente passa dificuldade. E esse homem está passando tanta dificuldade que olha o que acontece. Os irmãos de Corinto chegaram num nível assim de criticar tanto o apóstolo Paulo, que em um dos momentos, o apóstolo Paulo está descrevendo que os irmãos estão falando assim, coisas absurdas dele. Olha o que ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença dele é fraca, e sua palavra é desprezível. Meu Deus. Olha o que os irmãos, as ovelhas, estão falando dele. Você é fraco pessoalmente. A sua presença pessoalmente não impressiona. Eu prefiro ouvir os superapóstolos. Eu prefiro ouvir aqueles que estão trazendo outras doutrinas, mas não você. E olha o carinho que esse homem tinha por essa igreja. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Coríntios é a única parte da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas. 1 e 2 Coríntios. E se você ler 1 Coríntios, ele já começa ali a lidar com um problema, que era sobre a divisão da igreja. Em 1 Coríntios. Aliás, esse homem passou por tanto problema. Se você olhar as histórias lá em Atos, você vai ver que numa das cidades, num momento em Coríntios, ele é amarrado pelas pernas e as pessoas arrastam ele. Isso são dificuldades que esse homem passou. Meus irmãos e irmãs, a pergunta que a gente faz é: por que, Senhor? Por que um crente chamado por Deus passa por isso? É verdade. Por que a gente pergunta isso, não pergunta? Por quê? Por quê? Eu gostaria muito de ter uma resposta positiva para isso. Mas a única resposta que a minha mente vem, que o Espírito traz à minha mente, é que Deus entregou o seu Filho amado ao cálice amargo da cruz. Quando nós estivermos passando por sofrimento, lembre-se que Deus não poupou o seu Filho
ao sofrimento, Meu Deus. à morte de cruz. Muitos talvez não entendam o sacrifício de Jesus, porque a gente quer concentrar o sacrifício de Jesus somente na cruz. Mas Jesus, ele era Deus na eternidade. Ele criou aquele menino que veio e cresceu e depois foi crucificado. Ele ajudou a criar o mundo. Ele fez todas as coisas do mundo. Ele fez tudo. Ele fez o homem, ele fez a terra. Ele estava junto com Deus, dando a palavra. Aquele homem estava nas mansões celestiais. Jesus estava com Deus nas mansões celestiais. E como a irmã cantou aqui, a gente tem ideia do que uns flashes do que é a mansão celestial. São as ruas de ouro e de prata. Jesus, o sacrifício dele começou quando ele decidiu sair do céu e vir salvar o homem. É verdade. Você imagina Deus vir na forma humana, abandonar as mansões celestiais, vir com toda a limitação do homem, pedir, ter sede, chorar, se compadecer, sentir angústia, porque lá no céu não tem isso. E ele veio, ele abriu mão, ele, ao invés dele orar a criação dele de cima, ele orou aqui na horizontal para o homem. Meu Deus. Sofreu, sentiu dor. Talvez você fale assim, poxa, mas ele veio logo na família de um carpinteiro tão pobre. Ele, como Deus, poderia vir como um rei. Meus irmãos e irmãs, vocês estão no Japão e vocês conhecem a realidade do Brasil. Pega o imperador do Japão e dá a melhor casa para ele lá no Brasil. Você acha que isso vai satisfazer ele? Vocês acham? Não. De forma alguma. Pega a melhor casa do Brasil e dá para ele. Você acha que vai satisfazer isso aí? Não vai. Pega Jesus que estava lá nas mansões celestiais e dá a melhor casa do mundo para ele. Você acha que isso é adiantar? Não. O sacrifício de Cristo começou lá na eternidade, quando ele disse assim, ó, eu vou salvar o homem, vou tirar a ira que o irmão Silvio falou do homem, eu vou descer lá. Aleluia. O sacrifício de Cristo é muito grande, irmãos. Por isso, quando estivermos passando por problemas, lembre-se do que Cristo fez. Deus não poupou o seu filho. Deus não poupou o seu único filho amado do cálice do sofrimento. É verdade. Mas a pergunta que eu faço, que você talvez tenha falado assim, mas quer dizer que a minha vida de crente só vai ser sofrimento? Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Na verdade, esse texto descreve o sofrimento de um homem, mas mostra um homem que tem muitas experiências com Deus. E aqui está o ponto central, um dos pontos. Precisamos entender, irmãos e irmãs, que não seremos poupados de sofrimento, de crises, de problemas. Não! Mas a verdade é que a nossa vida com Cristo, ela é feita de experiências. E às vezes, Jesus usa problemas, crises, para nos trazer experiências. É verdade. E precisamos dessas experiências. Precisamos dessas experiências com Deus para poder fortalecer a nossa fé. Precisamos dessas experiências com Deus para que a gente entenda quem é Cristo em nossas vidas. Vamos ser honestos, irmãos e irmãs. Quantas vezes, quando a gente está passando por problema, a gente não ora mais? A gente não busca mais Jesus? É assim. Deus, ele entende a gente. Deus sabe aonde está o nosso ponto fraco. Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe disso. Ele sabe que às vezes a gente precisa entrar num deserto para começar a orar mais, para se afastar de certas coisas, para deixar de lado certas coisas e se dedicar mais à palavra de Deus. É verdade. Verdade. O nosso chamado é ter experiências com Deus. Nós fomos chamados para ficar mais junto de Deus, conectados com Deus. Deus, ele quer um relacionamento com cada um. Jesus quer um relacionamento com cada um. Eu creio.
você olha essas cartas, você pensa, poxa, tanto problema, tanta coisa. Mas é interessante que o apóstolo Paulo tem essas experiências com Deus, e aqui ele relata uma das experiências que ele teve com Deus. Ele conta aqui, logo no início da carta, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito de visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Olha a experiência que esse homem teve. Esse homem está passando por problemas e Deus dá uma experiência para ele ser arrebatado até o terceiro céu. E é interessante, porque quando o apóstolo Paulo está tendo esse problema dos irmãos estarem criticando eles, um dos problemas é que esses super apóstolos, que ele chama inclusive aqui nesse capítulo, eram homens que andavam entre as ovelhas de Coríntios e contavam experiências místicas. E os irmãos ficavam assim impressionados. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês acham mesmo que eu não tenho experiência? Então tá, eu vou te contar uma. Aí ele já começa assim, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Quando ele fala assim, eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo. Só que para ele não se exaltar, ele está colocando isso da terceira pessoa. Eu conheço um homem, mas ele está falando dele mesmo. E quando ele conta, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, se essa notícia fosse contada num período onde houvesse rede social, internet, seria notícia, seria a mensagem que iria viralizar, porque os irmãos de Coríntios tinham contato com as histórias do Antigo Testamento. Eles conheciam histórias de homens como Elias e Enoque, que foram arrebatados e não voltaram. E isso impressionava todo mundo. Você contar que você foi até o terceiro céu e você voltou, é algo que impressiona qualquer um. E eles ficavam assim impressionados. Olha, eu vou contar uma história. Eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, aí ele voltou. Meus irmãos e irmãs, eu pergunto uma coisa para vocês. Alguém que tem a experiência de ir até o terceiro céu com Cristo, o que coloca medo numa pessoa dessa? Qual é o tipo de problema que te deixa com medo depois de uma experiência dessa? Depois de você ter uma experiência dessa com Deus, você cria tanta musculatura espiritual que nada mais é capaz de tirar da presença de Cristo. É por isso que precisamos de experiências com Jesus. O que Jesus está prometendo aqui? Sim, vamos ter problema. Ele falou, cada um carrega a sua cruz, mas Ele envia o Espírito Santo, porque Ele sabe que precisamos dessa força. Ele sabe que precisamos dessas experiências. Se a gente olha a Bíblia, vamos ver a história de um homem chamado Lázaro, que Jesus ressuscita. Eu te pergunto, depois de ter essa experiência com Deus, o que faz uma pessoa dessa ter medo? O que coloca medo em alguém que morreu e que foi ao terceiro céu? O que coloca medo numa pessoa que teve essa experiência? Nada. Absolutamente nada. É por isso que precisamos de ter experiências com Deus. Aleluia. É fato, sim, é fato que a maior experiência que vamos ter com Deus é, lógico, lendo a palavra de Deus, buscando, porque como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, mas às vezes Cristo quer uma experiência prática com a gente. Ele quer te levar ao terceiro céu, Ele quer passar por dificuldade com você, Ele quer às vezes jogar lá embaixo. Aleluia! Aleluia, Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele é o cordeiro. Aleluia! O leão, ao mesmo tempo que ele vem e te amassa, ele também te carrega. Aleluia! Ele também te quebra, mas ele vem, meu filho, eu estou te quebrando as tuas perninhas, sabe por quê? Porque se eu deixar você assim, você vai querer andar muito longe. É verdade. Mas olha só, eu vou quebrar tuas pernas agora, eu vou te trazer de volta para onde eu quero. Aleluia! E eu vou te dar experiência para você ficar forte. Oh, glória! O segundo motivo porque precisamos ter experiências com Deus para testemunharmos.
ser uma testemunha eficaz na terra. É verdade. Se o apóstolo Paulo não tivesse passado por problemas e não tivesse essa experiência, eu não teria mais uma confirmação bíblica que o céu é real. Aleluia. Porque isso é uma coisa que aprendemos aqui. Esse homem foi levado ao terceiro céu. E isso é uma testemunha, é um testemunho para nós de que o céu é 100% real. O céu, ele é real. É verdade. Ele não é 20, não é 10, não é ilusão. É 100% real. É tão real e talvez você fale assim, mas eu não vejo o céu. Olha, você vê o ar que você respira? É verdade. Não, mas você sabe que ele está aí, não sabe? É verdade. É real. É 100% real. Esse homem descreveu o céu. João, depois lá em Apocalipse, descreve o céu. Por isso as experiências são importantes. Meus irmãos e irmãs, quantas pessoas talvez se converteram ouvindo o teu testemunho? É verdade. Talvez você nem saiba. Mas você não tem ideia de quando você testemunha, como você fortalece a fé de alguém. Oh, meu Deus. Talvez você fale alguma coisa e a pessoa pensa, poxa, eu achava que eu tinha problema. Mas as experiências são para isso, para testemunhar. E aqui tem um testemunho eficaz de que o céu é real. Aleluia, Jesus. A maior promessa do crente é um dia viver com Jesus no céu. É verdade. E Jesus, ele falou isso várias vezes. Os discípulos, certa vez, estavam muito preocupados com a crucificação de Jesus, porque Jesus começou a falar, queria ser crucificado, queria padecer, e os discípulos começaram a ficar preocupados, que ia ficar sem Jesus. Mas Jesus disse para eles, olha, não se preocupa não, eu estou indo lá para casa, preparar a casa para vocês, eu estou indo para o céu preparar a casa. Amém, glória a Deus. Não se preocupa não, eu vou preparar a casa para vocês, e no momento certo eu vou vir buscar vocês. Aleluia. Amém, Jesus. Eu aprendi com um grande professor numa época, que essa expressão de que eu estou indo preparar a casa e vou vir buscar, é uma expressão que se usa no noivado judaico daquele período. Quando alguém ia assumir um compromisso de casamento, ele primeiro tinha que preparar a casa para casar, tinha que deixar tudo pronto. Não era casar de qualquer jeito, não. A gente até hoje é assim, não prepara tudo antes de casar. Depois que está preparado é que a gente casa, não é assim? O certo é fazer isso, né? É verdade. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo isso. Eu estou indo lá preparar tudinho para vocês chegarem e ficar lá comigo. Sem preocupação, sem dor, sem nada. Glória a Deus. Mas agora, esse testemunho é muito interessante porque o apóstolo Paulo fala assim, ó. Olha o que ele fala. Ele está falando aqui, ó, lá a partir do verso 3. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem no corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Ele aqui está dando uma ideia do que é o céu. Ele falou que ele foi lá no terceiro céu e ele viu coisas que para homem nenhum é permitido repetir. Sabe, quando eu olho esse texto aqui e outros textos, eu penso que a minha compreensão do céu é muito pequena. Se ele está falando que ele ouviu coisas que não são permitidas ao homem, a gente tem uma ideia de que lá tem ouro e prata. Mas você imagina como é o céu? A nossa mente não contempla o céu. É interessante que durante muito tempo na minha vida eu achava que no céu, quando a gente fosse morar no céu com Cristo, eu achava que a gente ia ficar somente cantando. Lógico, adorando o Cordeiro. Vamos fazer isso sim muito, porque Ele é digno de louvor. Mas é interessante ver como o céu é complexo, que a nossa mente não entende, e é por isso que a gente vai ter que ter um corpo glorificado para fazer as atividades que tem lá no céu. Você imagina as coisas que a gente vai conseguir fazer no céu com um corpo glorificado? É algo fora do comum que a gente nem imagina. O céu, meus irmãos e irmãs, eu tenho certeza que é muito melhor do que qualquer coisa que você viveu aqui na Terra. Muito melhor. Mas esse homem passa por problemas e ele está tendo
experiências com Deus. E olha o que acontece. Na mente dele, esse homem está sendo criticado, ele já foi arrastado na cidade de Coríntios, ele passa por problemas de perseguição com os judeus, ele passa problemas de perseguição com adoradores de outros deuses. Mas ao invés desse homem ficar em depressão, sabe o que ele faz? Ele canta. Lá em Atos você vai ver ele preso, ele cantando. E num dos momentos da prisão, a prisão começa a tremer quando ele canta. Logo depois, em Romanos, ele canta assim: ó profundidade das riquezas, quem conheceu a mente de Deus, quem sondou a mente de Deus, qual é a depressão que existe nisso? Aí logo depois, em Coríntios, ele levanta um outro louvor e fala assim: essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar à glória. Eita maravilha! Aí depois em Filipenses ele canta de novo assim, ó: porque ele sofreu morte de cruz, mas haverá um dia aonde toda língua, todo joelho se dobrará e ele será exaltado como o Rei dos Reis. Ninguém vai poder deixar de falar essa verdade. Em Filipenses ele canta assim, ó: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus. É por isso que precisamos de experiências com Deus. Para cantar, não ficar em depressão, não ficar angustiado. Nós temos uma liberdade, uma alegria do Espírito que o mundo não entende. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que você olha esse texto e você vai ver que nesse texto ele tem a experiência de ir para o céu. Mas a gente acha que a experiência dele terminou aqui. E aí ele conta uma outra experiência. O espinho na carne. Ele conta aqui lá a partir do verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele já teve uma experiência grande de ir para o céu. E aí, ele conta outra experiência. Uma experiência onde ele está falando de um espinho da carne. Muitos debatem o que é esse espinho da carne. Alguns dizem que é as lembranças dos cristãos que ele matou quando ele perseguia a igreja, que assolava a mente dele dia e noite. Alguns vão dizer que eram dores, enfermidades que ele sofria, ele era um homem muito doente. Tem outros estudiosos que falam que esse espinho na carne eram as tentações, inclusive sexuais, que ele sofria no ministério dele. Não se sabe o que era de fato. Mas ele tinha um espinho na carne. E que Deus não tirou esse espinho. E é interessante que aqui está falando de espinho na carne. Mas quando você olha esse texto aqui em grego original, esse espinho, não é um espinho pequeno, não. É uma estaca. Esse espinho que ele está se referindo aqui, que é a palavra escalopes, é a estaca onde as pessoas usavam para prender a tenda. É aquela estaca. O espinho que ele está falando aqui não é um alfinetezinho que ele coloca aqui e fica sentindo dorzinha, não é isso não. Ele está falando aqui de uma estaca que se usava para poder prender tendas. Meu Deus. Isso de noite assolando ele. E ele ora. Aqui fala que ele ora 3 vezes. Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Tira de mim esse espinho da carne. Meus irmãos e irmãs, como eu estava falando no início da mensagem, os problemas eles fazem parte. Mas Deus ele conhece a fraqueza de cada um. Ele sabe onde está cada um. Ele sabe o que cada um tem que ter para se manter fiel na presença dele. Deus não tirou esse espinho da carne do apóstolo Paulo. Deus não tirou. Ele orou. Eu tenho certeza que ele orou dia e noite, até o dia da morte dele, pedindo para tirar isso. Porque aqui fala que ele orou 3 vezes, mas esse 3 vezes aqui é uma ideia de tempo longa.
ele ora. E a vida do crente tem que ser assim mesmo. Está passando por problema, ora, meu filho, se joga aos pés da cruz, que é isso que ele quer. É isso que Jesus quer, ele quer a gente perto dele, ele não quer a gente longe. É verdade. Aleluia, Jesus. E Jesus não tira esse espinho da carne. O texto dá aqui a entender que Jesus não tira, porque talvez se tivesse tirado esse espinho da carne, como é que o apóstolo Paulo ficaria? O homem que escreveu tantas cartas doutrinárias à igreja, o homem que 2000 anos as cartas dele seriam expostas no mundo todo, o homem que teve a experiência de ir no terceiro céu, como é que ele se sentiria? Ele se sentiria talvez melhor do que Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Aí Jesus fala para ele, não meu filho, fica com esse espinho na carne. Eu já te mostrei o que está te esperando no céu. E você já sabe, meu filho, que o que você está passando é leve e momentâneo. Você já sabe que daqui a pouco você vai para casa, vai estar comigo. Mas se eu tirar esse espinho da tua carne, talvez você se perca, meu filho. Talvez você comece a achar que é o cara, filho. Fica dependente de mim, fica. Fica dependente de mim, porque na sua fraqueza, meu filho, eu vou aperfeiçoar o meu poder. Oh, glória! Na sua fraqueza é que você vai me buscar mais. Verdade. E aí Jesus fala para ele assim, a minha graça, a resposta que Jesus fala para ele, a minha graça é o que basta para você. Por favor. Glória a Deus. Oh, glória! Sabe, meus irmãos e irmãs, a gente às vezes espera ouvir uma resposta diferente de Jesus. É verdade. Mas essa resposta aqui é muito melhor do que qualquer resposta que o apóstolo Paulo poderia ter recebido. É verdade. Alguns olham esse texto e falam que isso aqui foi um prêmio de consolo para o apóstolo Paulo. Não. Quando entendemos bem a doutrina da graça, a gente entende que isso aqui é muito melhor do que a retirada do espinho da carne. Saber que a graça salvadora de Cristo estava acompanhando o apóstolo Paulo é o maior dos prêmios que um homem pode ter. Muitos pregadores se esforçam para explicar o que é a graça. Sabemos que a graça é um favor imerecido. Sabemos que a graça é a divisão das riquezas de Cristo, de Deus conosco. Que Jesus, como herdeiro legítimo, dividiu literalmente, livremente conosco. Se temos acesso às ruas de ouro e prata, é porque Ele pegou e dividiu. Ele dividiu a riqueza dele. Você tem ideia disso? Que uma riqueza sem tamanho foi dividida com cada um aqui. Uma riqueza que Pedro fala, não é como ouro nem prata, como nenhum metal Muitos pregadores explicam o que é a graça, tentam se esforçar o que é a graça. Uma ilustração que eu gosto muito é de um pregador que ele fala que a graça é a âncora de um navio. A graça, quando a gente se apega à graça, que é a âncora de um navio, quando você imagina, qual é a função da âncora? Quando o navio ele para, você precisa jogar a âncora e a âncora vai manter o navio ali, parado. Mas é interessante que quando o navio lança a âncora, às vezes não sabemos exatamente a profundidade que ela tem, mas em algum momento a âncora vai bater no chão, vai bater no solo firme. E a graça é exatamente isso. A graça, às vezes, a gente segura nela e a gente não sabe aonde vai parar, mas a gente tem a certeza que ela vai parar num local firme, na rocha que é Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Confia na graça. Amém, Jesus. Outro pregador tentando explicar o que é a graça, ele disse: a graça é um machado. É um machado que vai cortando árvores. Porque o passarinho ele quer ficar nas árvores. Mas quando o machado da graça vem, ele corta a árvore. O passarinho sai de uma árvore, corta outra árvore. E aí o passarinho tem que sair dessa árvore para outra árvore. Quando acaba as árvores, o passarinho tem que ir para onde? Para uma montanha rochosa, sólida.
A graça é o que nos leva ao que é rochoso. E o que é rochoso? É Cristo Jesus. A base sólida é Cristo Jesus. Por isso, quando Jesus fala para ele: não, meu filho, eu não vou tirar o espinho da carne, a minha graça te basta. Aleluia. Ele entende a mensagem. Ele entende tanta mensagem que você vai ver em outras cartas ele já se despedindo da igreja. Ele fala: eu aprendi a viver com pouco, com muito, em tudo eu estou alegre. Depois ele já está sabendo que vai ser crucificado, que ele vai ser morto. E ele parece que está muito feliz em Filipenses narrando isso. Porque ele sabe aonde ele está. Meus irmãos e irmãs, a graça, ela não tem tamanho. A riqueza da graça não tem tamanho. A gente não consegue imaginar. Um outro pregador tentando se esforçar o que é a graça, ele fala: poderia um peixe achar que vai tomar toda a água do oceano? Porque a graça é um oceano de infinidade. Ela nos dá possibilidades. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. É saber que independente do que fizermos, independente do que fizemos no nosso passado, Ele sempre está ali disponível para segurar a nossa mão e nos levar à base rochosa. Não importa o que cada um fez, não importa o teu histórico, mas Ele está ali. Glória a Deus. Glória Glória a Jesus. Ele entendeu essa mensagem. Porque se houve alguém que mais entendeu a graça nesse período, foi o apóstolo Paulo. Se houve alguém que usufruiu da graça, foi ele. É verdade. Eu contei aqui a história da conversão desse homem, dizendo que lá no caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo as igrejas, Jesus aparece para ele. Entre o capítulo 8 e 9 de Atos, não se sabe quanto tempo tem ali. Mas no capítulo 8, Saulo estava perseguindo as igrejas. Estava entrando, imagina um culto desse, Saulo entra. Saulo, o grande fariseu, tinha autoridade e com certeza ele levava oficiais romanos com ele. Não se sabe quanto tempo ele ficou perseguindo a igreja, de fato. Mas alguns estudiosos falam que foi um tempo. 2 anos, 3 anos. E o que eu quero falar com isso? Às vezes, a gente acha que a conversão de apóstolo Paulo foi instantânea. Jesus apareceu para ele e pum, a luz. Mas eu fico me perguntando, durante esses dias que ele perseguia a igreja, imagina ele querendo matar os irmãos, os testemunhos que ele ouvia. Imagina quando ele iria encarcerar os irmãos e ele falava: olha, se você negar Jesus, eu te liberto. Aí o irmão falava assim: jamais irei negar Cristo. Imagina ele carregando crianças pelo pé e fala: nega Jesus que eu te libero. A criança fala: não. Imagina ele pegando homens e entrando dentro das igrejas, rasgando a Bíblia e falando: nega Jesus. E os irmãos: não negarei. Eu fico imaginando os irmãos testemunhando: eu não vou negar, porque esse Cristo me salvou, esse Cristo me curou. Aleluia. Ele ouviu muitos testemunhos. Com certeza, antes dele ser convertido, muitos irmãos testemunharam para ele. Mas mesmo ele ouvindo tanto testemunho, teve que Jesus aparecer para ele. E como lemos aqui no capítulo, esse homem desfrutou muito da graça, porque ele ouviu muito testemunho, provavelmente, e ele continuou perseguindo a igreja. Mas Jesus não olhou para nada disso. Jesus um dia aparece para ele, e ele estava indo perseguir a igreja, como a gente leu, lá em Atos 9. E aí Jesus aparece para ele com uma luz, exatamente o que João descreve. Jesus é a luz dos homens, a luz do mundo, é o Cordeiro. E é interessante que Paulo tem essa visão, e ele fica cego naquele momento que a luz aparece para ele, e ele só ouve a voz.
Eu fico pensando que talvez ele ouve a voz e ele fala aqui, quem está falando? Quem está falando? Talvez o apóstolo Paulo falou assim, é você, Gamaliel. É você, meu mestre Gamaliel, que está falando? É você, Gamaliel, que mandou alguém para falar comigo? É você? É alguém? É algum soldado que está falando comigo? E aí Jesus fala para ele, não, Saulo. Não, Saulo. Saulo, você sabe quem eu sou, Saulo? Eu sou aquele que você tem perseguido, Saulo. Eu sou aquele que você tem perseguido, Saulo. Mas hoje eu vim atrás de você, Saulo. Por quê, Saulo? O meu nome, Saulo, o meu nome não é Gamaliel. O meu nome não é o nome de nenhum rei, Saulo. O meu nome, Saulo, é Emanuel, Saulo. Emanuel é Deus conosco, independente do que a gente passe, independente das dificuldades, independente do que a gente faz, Ele é Emanuel, Ele está sempre disponível com cada um aqui. Aleluia. Basta a gente se fixar na âncora da graça, porque uma hora não sabemos em qual momento, qual é a distância que a âncora vai percorrer, mas ela vai bater na rocha. Aleluia. Porque Ele é Emanuel. Aleluia. Ele é a única coisa sólida. Glórias a Deus. Ele não ilude ninguém. Aleluia, Jesus. Jesus nunca iludiu ninguém dizendo que ia ser fácil. Mas Ele é sólido. Uma hora essa âncora bate. E quando essa âncora bater, nada mais vai te abalar. Oh, glória. Nada. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.